Olha que bom! O programa Edivaldo do Vale está no ar. Eu tô meio rouco hoje, parece, não? Eita, nós. Desculpa aí. Então, a Rádio Tranon, AM 1000, AM 740, e na direção desse programa temos o Sérgio Souza, e na técnica temos o Juca Felizmino e o Fabiano. Isto que está ajudando aqui a gente nessa hora, 9 da noite, trabalhando. E temos aqui a companhia animadinha do Joaquim, que está sempre atenadinho para tudo, na política, na cultura e também na internet. O conteúdo do nosso programa em torno da psicanálise. Você pode compartilhar o conteúdo aqui se você gostar. Manda para os amigos, os parentes amigos, parentes e aderentes, porque daí você alegra a gente. Queria muito saudar aqui de imediato as pessoas que seguem a gente. A Lucia, a Gaminon, a Marli Gomes, lá do Paraná. Saúde, paz, abração para todo mundo. Tem outras pessoas que nos seguem, os ouvintes em todos os lugares. Um abração, saúde e paz. Queria... também a Gracinda, que comemorou aniversário hoje na casa do poeta. Enfim, saúde, paz e muitas felicidades. E claro, o assunto abordado aqui, você poderá discordar, ou acrescentar, ou perguntar por escrito. Escreve aí, operadora 11, operadora 11, 99290-7474. E depois, aqui, o nosso programa também é um momento de reflexão. A ideia é ajudar você a conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre o que Freud ensinou, deixou publicado, para você cuidar de ti, para você mesmo se ajudar, propriamente dito, assim, digamos, você aprender, crescer, a cuidar de ti, porque com certeza da tua vida muita gente cuida, não é? Então é interessante você saber se defender, do que porventura vem lhe ofender. Mas, Juca, vamos ouvir um trecho de música? Vamos nesta? O programa Edivaldo do Vale está no ar. O tema de hoje vamos dar o tema assim: a criança gosta mais do pai ou da mãe, do professor ou da professora? A criança, vamos dizer que criança naquela fase pré-adolescência. Então vamos hoje falar sobre o complexo de Édipo. Ou uma fase, a fase edípica ou fase fálica. Aquela fase que a criança se descobre uma diferente da outra, o menino é diferente da menina, e enfim, e vice-versa. E começa a pensar, começa a externar o que pensa, o que deseja. É um período forte de opressão, de castração, de passar raiva, porque quer e já tem desejos, enfim. E de repente, uma parte permite, outra não. Ou permite muita coisa em casa, quando chega na escola, no coletivo, nem tudo pode, diferente. Isso mexe muito.
Tipo assim, criança que vê televisão como os adultos, sem nenhuma restrição. Está escrito lá, ó, proibido para menores de 12 anos. E depois, quem cumpre isso? Né? Mas então, Freud é aquele que pensou a sua vida, pensou os seus filhos, pensou a convivência com a tua mãe, com o teu pai, interpretou, se autoanalisou a si mesmo e deu essa contribuição, né, dessas, posso dizer, 6 fases, porque tem uma fase que ele não disse, mas que é a fase pré-uterina, né, período da gestação. Tudo que a mãe vive do mundo exterior repercute na vida da criança antes de nascer. E também na fase oral, aquela fase de desfraldamento, a segunda, a terceira, aliás, primeira pré-uterina, segunda oral, depois a terceira, a fase da desfraldamento, e depois, que nós vamos falar hoje, essa fase, né, do complexo de Édipo. Depois virá a latência e a fase da puberdade. São 6 fases, digamos assim. E essa fase do complexo de Édipo, é importante que se diga que Freud interpretou, deslocou aquele conteúdo da tragédia, de uma tragédia grega, né, em que o rei, Édipo Rei, matou teu pai e casou-se com a mãe. Né? É uma tragédia, digamos, um mito, uma história que não é real. É um mundo, né, de criacionismo, né, de interpretação, né, da tragédia humana, enfim. É interessante que a tragédia grega é tipo rei de Sófocles, né, em nome grego. O casal da rainha não queria o filho e deixou o filho abandonado. Passou por ali um cuidador, um pastoreiro, tocador de ovelha, que viu a criança e levou a criança embora e levou para o seu patrão, outro rei. E lá ele foi criado, né, pelo outro rei. E depois os 2 reis entraram em guerra. E quem matasse o rei na guerra casaria com a rainha. Então Édipo veio e lutar contra seu pai. Matou teu pai e ninguém sabia de nada, enfim. E casou-se pela norma. O vitorioso casaria com a rainha. Ele casou com a rainha e teve filhos. Quando se descobriu que ele estava casado com a mãe e os 2 se adoeceram. Uma morreu, o Édipo furou os olhos, ficou cego, vagando pelo mundo com a cegueira, como tem muita gente que é cega, né, e que se maltrata, se prejudica, enfim. Né? E a mãe também, quando descobriu que casou com o filho, também não viveu. É uma tragédia. Digamos assim, o Freud pegou isso e trouxe para a tragédia da violência, né, do familiar, da biônica, enfim. Então, o complexo de Édipo é isto. Né? Geralmente, a criança odeia quem lhe contraria e ama quem lhe dá carinho, quem lhe dá atenção, ele começa a gostar. De qualquer forma, todo este conteúdo é muito importante, né, na filosofia, na psicanálise freudiana.
Então, o complexo de Édipo é isto, né? Uma etapa da vida, né? Pré-adolescente, digamos assim, que desenvolve, né, a dimensão da sexualidade, né? Desenvolve, né, digamos, os desejos. Geralmente, a menina gosta mais do pai. E é rival da mãe em muitas coisas, né? Tem muitas teorias a respeito, né? Não é comum a respeito disso. Geralmente, quando a menina se identifica muito com a mãe, ou o menino, né? O menino se identifica muito com o pai, enfim, ele mexe muito com a sua descoberta, né? Influencia muito o seu jeito de se relacionar sexualmente, né? O vazio de um ou de outro pode possibilitar comportamentos diferentes. De qualquer forma, é importante, olha, tudo que eu estou colocando aqui, falando, né, você pode questionar, pode perguntar, acrescentar por escrito, tá? Operadora 11 99290 7474. De forma, toda pessoa, né, tem uma fase que ela começa a aceitar tudo, não tem escolha, mas ela pensa, ela tem vontade, ela tem desejo, né? De qualquer forma, o poder muitas vezes concentrado na mão de uma autoridade que cuida da criança, não precisa ser o pai ou a mãe, né? Um tutor, seja quem for, né? E que humilha a criança, que diminui, ou que fala demais, que a criança vai ser rei, vai ser famosa, que a criança vai ser um jogador de futebol, vai ficar milionário, vai colocando falsos projetos, introjeções na vida da criança irrealizáveis, né? A criança começa a achar que é assim mesmo, que é possível, né? Que ela vai ser assim. Mas isso na imaginação, na fantasia. E tudo isso é muito importante, né? Tipo assim, a criança, quando está saindo do colo, né? Ou quando está no colo da mãe, o Freud pesquisou essas partes do corpo em que é mais prazerosa, né? É verdade, tem parte do corpo que é mais sensível, outras não. Chamou isso de zonas erógenas, não é? Um termo que desperta cócega, ou mais gostoso de pegar, de acariciar, enfim. De qualquer forma, todas essas dimensões da vida, né? Digamos assim, da história, do desenvolvimento anatômico da pessoa, do desenvolvimento corporal, do desenvolvimento de pensamento, enfim, tem muito a ver, né? Tipo a criança que ouve a vida inteira que nunca vai ser nada, que você eu ouvia muito isso quando eu era criança, você é um mandioca, você é enfim, coloca defeitos, e a pessoa começa a achar que a criança não tem como refutar, ela está em formação. Eu reitero aqui sempre a importância dos pais procurar participar de tudo o que acontece, pais ou quem é responsável pela criança, né? Ou quem adotou, quem cuida, o tutor, né? Cuidar muito e ver o que acontece nas escolas, na creche. A criança não sabe se defender, falar, enfim, mas ela tem o comportamento dela
diferente uma de qualquer outra criança. E quem está na escola, que recebe a criança, é que percebe. Por isso é necessário dar muita atenção no desenvolvimento do ser humano, que é o maior valor de uma família, são os seus membros. O maior valor de uma cidade são os seus moradores. O maior valor de uma escola são os alunos. O maior valor de uma nação é seu povo. É seu povo. E como é triste não saber, não é, que ninguém importa, que há desvios, a merenda naquela coisa, desvio de dinheiro, escola sem sucateada, lugar que não tem nem escola, né? Realmente. E tem dinheiro para tudo, viu? Tem dinheiro para comprar avião, para fazer show, né? De artistas, né? E não tem dinheiro para cuidar de quem precisa ser cuidado. Então é necessário isso. Estamos no Brasil, agora estamos no tempo de escolha dos prefeitos, dos vereadores. O que tem de proposta que vai cuidar do povo, da escola, e daí? E depois que passou as eleições? Quem se importa com o que acontece com a escola, com as crianças? A justiça? Ou a comunidade? Então é necessário a gente ver, não é, que o que importa para nós mais aqui é ver que a gente é criado, quando criança, de um triângulo amoroso, de gostar de alguém, né? De querer bem, de querer colo, de morar juntos. Volta e meia eu ouço falar de criança que pede: tia, me leva para tua casa, que em casa tá difícil. Né? Você pode cuidar de mim? Né? É criança que está nessa fase. Né? Às vezes mesmo criança tem que fazer tantas coisas como adulto, ou crianças que ficam abandonadas, sozinhas, sem ter como uma orientação. Né? Crianças que são humilhadas na escola. Joaquim, você já levou uma bronca na escola que você achou que é injusta? Já, Juca? Eu já. Já, sim. De levar uma bronca que eu considerei injusto. Uma vez eu quase que briguei, que fechou o tempo com a professora, viu? Eu era molecão, assim, já, acho que estava saindo, eu não estava já tinha saído da fase fálica, mas estava ainda aí um pouco antes dos 10 anos, por aí. Opa, porque achei que era injusto. Né? Bom, enfim, eu só sei que não chegou a isso, mas eu estava para poder dar uma briga, né? Enfim, é essa fase, geralmente de 3 anos a 6, 5 anos, que a pessoa começa a pensar, refletir, fazer escolha, ter prazer, né? E também ao mesmo tempo desse prazer, isso forma uma personalidade. Uma personalidade. Tem um pessoal aí da mídia que sempre fala: se você permite tudo para a criança, ela pode fazer, e você pode estar fabricando um psicótico, que acha que pode mesmo, e não pode. Tem que ter limites, né? Tem que ter ordens, né? Tem que seguir a norma. Não dá para atravessar na rua fora da faixa, não pode dirigir. Né? Eu lembro do pai que tinha prazer de dar o volante para o filho, porque o filho era poderoso. Nasce da hora. Aí o filho, como teve uma vida com problema depois,
a mãe jogava para o pai, olha, você é culpado, você permitiu tudo isso. E aqui que deu, o que não sei o quê. E aí vive aquelas trocas de acusações infindáveis. Infindáveis. Então, de qualquer forma, é importante, né, a gente lida sempre, desde criança, com os opostos, né? Feminino, masculino, não é? A menina que usa saia, o moleque que usa calção, né? O sapato da menina não é o mesmo sapato do menino, né? E aí tem quem tem... Aí está em toda aquela constatação do progresso, não é? E vai crescendo. E também cria aquela rivalidade. Não é? Eu lembro de uma pessoa que conta que ela tinha um monte de irmãos em casa, homens, e ela, como menina, tinha que lavar a louça, passar e limpar a casa, porque esse serviço não era dos homens. Né? E ela fala disso como adulta, com ressentimento, com um sentimento de que foi injustiçada o tempo todo por esta realidade. Por essa realidade de quem ela tinha que... E aí a pessoa começa a falar, o meu desejo de sair de casa era muito grande. Sabe que tem muito casamento precoce por conta disso? Tá? A pessoa sai de casa. Só ter oportunidade, sai ou foge de casa. Porque tem caso que é pobreza mesmo. É necessidade. Não tem nutrição, enfim. Mas tem caso que é por conta sabe, dos conflitos, da questão de valores, né, internos. Tudo isso é importante, porque às vezes a pessoa se descobre com ansiedade, né, com dificuldade de aprendizado. A pessoa às vezes se descobre com depressão, com manias, com toques, né? De repente é uma somatização de um contexto que passado que repercute no presente, não é? Nada fica, é interessante isso, nada fica parado dentro do psiquismo humano. É castração, abafação, mas aí de repente aqui vem pesadelo no sonho, vem na insegurança, na ramo da vida, né? Enfim, é interessante toda essa abordagem. Por quê? Porque o objetivo da psicanálise é ajudar você a interpretar você. O que você pensa, o que você faz, você interpretar o teu projeto de vida para ti, mas também interpretar o que acontece em torno de você, o que os outros falam de ti, né? Interpretar o que o mundo é para você. Geralmente quando se fala muito mal da sogra dentro de casa, quando a sogra chega, a criança pensa que é verdade, tem até medo, né? E quando a avó ou avô faz tudo para a criança e os pais proíbem algumas coisas. Aliás, eu vi na televisão, na internet, em que alguém falou que o Silvio Santos estragava os netos porque ele dava tudo para os netos. Chocolate. Aqui você pode tudo, filho. Aqui pode tudo, né? E a filha, mas não pode. Quer dizer, tem que... O nutricionista falou que não pode. Entendeu? Tem aquele negócio, né? O período que fica com o vô, com a avó, às vezes pode demais. Né? Tem um caso de uma criança
que passa uns dias com o pai, né? Naquela questão de guarda compartilhada, e de repente uma parte fala mal um do outro. E a criança fica: mãe, por que pai falou aquilo? Ele falou isso de você. O que é isto? E a criança fica sem... Eu lembro de um livro de uma escritora, Matarazzo, que ela falava que a criança se tornava uma moeda de troca cara, né? Um jeito de ganhar dinheiro, tirar recurso um do outro, ou de ser criança sendo condução de conflitos. Não queria se processar isto. Então, e interessante, né, que o conflito dessa faixa etária se repete na vida adulta. Repete de gerações em gerações. A gente nega, viu? Não, né, família não tem isso, não tem aquilo. Mas seja verdadeiro mesmo e preste atenção nas gerações familiares. Dos tios que você conheceu, seus avós, bisavós, e ver o que tem de diferença e as divergências, os conflitos, acaba se repetindo um pouco, né? De geração em geração. E, de qualquer forma, essa fase da vida de 3, digamos assim, até 6 anos por aí, uns menos, outros mais, tem gente que continua na fase fálica, edípica, a vida inteira. Né? Ela é movida por ódio e amor. Né? Ela tem um desejo e aceita, apaixona por alguém que nem conhece. Né? Só pelo instinto. Sem nenhum senso, digamos, de uma certa maturidade. E de repente a vida da pessoa se torna algo, né? Ela vai só pelos desejos, daí. E o resultado não pode se dar em sofrimento, pode dar, né, em percas, pode dar em frustrações. E pior ainda, que tem a personalidade que nunca aprende com os sofrimentos, com os erros. Ela se repete o tempo todo. Eu lembro uma vez que foi uma pessoa fazer uma pregação e ela dizia, né, que um cachorro passou por uma situação que ela caiu de um lugar e machucou. Toda vez que o cachorro ia passar por aqui, um lugar parecido, ela entrava em desespero. Né? Com medo de acontecer de novo. Tipo assim, gato escaldado tem medo de água fria. E dizia o homem não. O homem às vezes repete o erro, o mesmo erro, nas mesmas situações, reiteradas vezes. Ela tem personalidade, a personalidade psicótica nunca aprende. E ela nunca tem culpa. Ela nunca tem, né, digamos, que aceitar a ideia, o jeito do outro ser. Ela quer ser sempre ela, sobretudo também a mentalidade psicótica e narcisista tem um poder que abafa, que diminui, enfim. Isso a pessoa repete como se fosse aquela criança que sopra, que briga com outro, né, que diminui outro, né, que arranha, que morde, que chuta, bate e esconde a mão, o culpado for outro, enfim, tem tudo a ver, né, tudo a ver com esse desenvolvimento, digamos,
com todas as etapas da vida, mas hoje, especificamente, estamos abordando essa parte, digamos assim, né, de que você mais gostou, ou que hoje gostou quando criança, do adulto feminino ou do adulto masculino, de quem, né? É interessante que em todo o conteúdo externo que aproxima da criança de em torno de 4 anos, 3, 4, 5 anos, né, marca para essa criança uma impressão. Né? Eu lembro de que meu pai saía com minha mãe para ir em batizados, casamentos, e deixava umas vizinhas lá tomando conta da gente, né? Crianças. E como é diferente o comportamento, né? O comportamento, né, da criança. E a criança, eu lembro, viu, Juca, que teve uma surpresa, que num dia desse, acho que eu tinha por aí essa idade, 5 anos, 4, 5, 6, sei lá, e eu sei que minha madrinha apareceu lá em casa e me levou um sapato de presente. Mas eu fiquei todo orgulhoso, né? Ganhei, acho que uma sandalinha, alguma coisa. E você estava no banco, que não tinha cadeira não, nem sofá. Era banco de madeira na roça, né? Aí ficava balançando os pés. E também o café. E também, sei lá, acho que era café ou chá. E queria que minha mãe pegasse o copo. Aí falei uma palavra lá, falei um palavrão, alguma coisa assim. Minha mãe me deu um tapa. Eu não sei o que eu falei. Isso eu recordo até hoje. E aí eu chorei e saí lá pro mato, por ali, e perdi um pé do sapato que eu ganhei. E aí ficou aquele... eu lembro disso. Sabe por que veio isso aqui agora? Porque eu estou abordando esse assunto. Né? Eu lembro que meu pai tinha seus irmãos que cortavam cabelo, estavam aprendendo a cortar cabelo, e aí a gente era cobaia, o tio cortar o cabelo da gente. Aí chegou o tio em casa, cortou o cabelo, e ele estava com uma tesoura nova, moderna, que tem um ganchinho atrás, toda, né? Enfim, e eu fiquei contando aquilo quando o pai e mãe eles chegaram. Né? Eu lembro que minha mãe foi pegar mandioca na roça, e eu sempre, xerido, queria ir atrás. Então vai, então vem. Pulando mato, pulando madeira, que era queimada, desmatamento do duro, né? Eu taquei minha cabeça em uma morada de moribundo, rapaz, e aqui me ferrou. Mas eu sofri tanto. Essas coisas eu lembro. Tantas outras coisas. Quando a gente mudou, né? Com animal, depois mudou de pau de arara, criança. Tudo isso marca a gente. E o medo de ir para a escola? Que tinha uma professora que era famosa. Ave Maria. Era um horror que era uma professora. Até hoje. Mas ela traduzia o que ela aprendeu, o que ela viveu. Né? Eu até me esqueço. Antigamente eu lembrava o nome dela. Mas, porém, também, nessa faixa etária, mais ou menos já, na latência, eu tive uma professora que nunca esqueci o nome dela. Eu falo aqui de vez em quando, eu falei já, né? Anda Nelinalva Bravin. Quem sabe o nome da professora? Porque ela foi boa. Ela foi atenciosa, ela se preocupava, ela dava o melhor de si, convidou a gente para o casamento dela, os alunos, enfim. Quer dizer, você não esquece. E aquela professora que te humilhou, professor, né? Porque você não conseguiu assimilar a matéria. Né? Enfim, em todo caso, tudo isso, né, tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa. Né? Aquela parte, né, ainda é a parte de criança, que ela fica imaginando o que o pai e a mãe conversam.
E tem criança que percebe, viu? Eu, como criança, eu via muita coisa, que eles contavam como a criança nasceu, a preocupação, que não tinha médico, não tinha um monte de sofrimento do parto, alguém ficava rezando na sala, o outro ficava desesperado no outro, e tudo aquilo era notícia. E quando morria uma mulher do parto, ou quando morria alguém porque tomou veneno, ou quando morria alguém porque foi picado de cobra. Eu já ouvi isso quando fase de moleque. Isso cria em torno da gente, na pessoa da gente, um conteúdo, um jeito de ser. De qualquer forma, o que acontece entre as divergências entre o pai e a mãe, tem alguém que contava, diz assim, meu pai e minha mãe sempre brigaram, ameaça de separação, de humilhação, de a noite adentro, brigando um com o outro. E no outro dia ia abraçado para a igreja, pegado na mão, e voltava a repetir tudo de novo. E este morde-a-sopra, esse amor e ódio, olha, repercute no conteúdo psíquico das crianças. Claro. Isso repercute muito. Muitas vezes tem a pessoa que recebe uma formação, um caldo de conteúdo que faz a pessoa se identificar com o sadismo. Com o sadismo. Sadismo é aquele que tem prazer, satisfação em bater e humilhar o outro. Aí, do outro lado, tem aquela personalidade que ela é masoquista. Masoquista é aquele que gosta de apanhar, sofrer, ser humilhado. Ela goza, ela tem que ter uma coisa que humilha ela, para ela ter prazer. Sabe aquelas pessoas submissas aos ídolos, É verdade, o cara é submisso, um cafajeste, um ladrão, um mentiroso, um negócio. E a pessoa gosta, se identifica, faz projeção, tem tudo a ver com todo esse período, Porque o outro cara lá que é horrível, que é perigoso, ditador, humilhador, ou religioso, político, que brinca, que goza na cara dos fiéis do povo, faz brincadeira, e até que ali é o controle meu, voto meu, é eu que mando, eu tenho tanto, é o capital que eu tenho, irmãos. A pessoa queria ser daquele jeito, e ela se identifica. Sabe o que eu vi no bar anteontem? O que eu vi no bar? O que eu vi no bar foi isto. Aliás, ontem. Lembra? Aqui no Brasil tem campanha municipal e um candidato deu uma cadeirada no outro em um debate na televisão, porque foi ofendido. Aí eu cheguei no bar e lá tinha um moço que assim, você é conterrâneo da Bahia, vamos conversar e tal. Eu perguntei, você quer votar no meu candidato? Meu amigo? Pode ser e tal, Mas eu ia votar naquele que levou a cadeirada, sabe? Levou a cadeirada, eu gosto dele. Eu quero votar naquele cara que provocou o outro quis bater nele com a cadeira. Mas depois que o outro bateu nele, na cadeira, vou votar em quem bateu, porque eu gostei do caba macho, que não levou desaforo para casa. Capito? O cara se identifica, ele mudou, o voto dele mudou para o cara que é agressor, mas fisicamente. Mas a agressão verbal, simbólica, é duro também dói, desajusta. E geralmente, a criança, hoje não pode nem bater em criança, porque tem aquele estatuto daquele... Bom, enfim, voltando aí na política, na questão do voto, tem a pessoa que gosta de ser sadista, de bater,
e outro que gosta de ser vítima. Então eu gostei, mudei de voto, porque aquele cara que bateu no outro lá é dos meus, é desse, não escreveu, não leu comigo, e foi injusto, mando ver. Eu gostei daquilo. Então as escolhas são feitas, geralmente, de acordo com a personalidade, com o conteúdo emocional, psíquico que a pessoa tem. Né? Que a pessoa tem. É interessante que tem esse mundo interno da criança, não é? Repercute na vida inteira, na vida inteira. Não é? Tem muitos, tipo assim, os desejos da criança, as vontades, as necessidades, a realidade de cada criança. Então, bate de frente com a realidade de outra criança. E muitas vezes, nessa etapa da vida, tem muito aquilo que é a questão de culpa. A pessoa sempre é culpada. Ou a mãe coloca a culpa nos filhos, porque está nervosa, porque tem histeria, porque está ansiosa, porque tem percas, porque tem frustrações, porque ela tem uma história, né, digamos, de conflitos internos, e depois ela externa isto, geralmente é para com quem está perto, não é? E aí a criança começa a pensar, né? Começa a pensar que ela é culpada da mãe ser brava, da mãe estar doente, da mãe estar assim, assada. O Joaquim, uma vez na vida, você já ficou bravo com adulto quando você era criança? E dá vontade que morresse. É? Que o adulto morra. Não seja quem for. Por conta de um momento. Por isso que Freud fala, criança não é inocente, tá? Criança não é inocente no que pensa. Criança não quer dizer que ela é culpada, mas ela é um ser humano que pulsa coisas, pulsa desejos, pulsa libido, quer ter prazer. Tipo assim, a criança mama e depois não quer saltar o peito. Não precisa mais do leite, mas fica sugando, né, com o leite na boca ou com a chupeta. Né? E toda essa fase da vida, né, faz a pessoa introjetar dentro de si sentimentos. Sabe aquele sentimento de leveza? Eu lembro um sentimento bonito que eu fui para a escola, tirei as notas, fui jogar bola, voltei, almocei, fiquei descansando. Sabe aquele sentimento de você sair de férias e brincar e voltar e ter a alegria de estar, viver? Esse sentimento bons. Né? Agora, o sentimento de conflito, de impotência, né, ou de sentimento de raiva, né, ou sentimento que a pessoa não é abandonada, não é valorizada. Né, e isso marca. Né, tipo assim, a pessoa que é marcada sempre pelo medo, sempre pela insegurança. A vida inteira ela tem medo de fazer coisas, de ser empreendedora, de tomar conta, né, digamos, tomar conta mesmo, dirigir a sua bicicleta, o seu carro, a sua locomotiva da vida. Né? Eu tenho hora que eu falo assim, mas como a pessoa consegue fazer tantas coisas e sempre está produzindo, não importa se tem a idade. Ela sempre enfrenta desafios. E tem pessoas que vivem o tempo todo na expectativa de criança de que vai ser bem. Vai ter um futuro, vai ser um príncipe, vai ter tudo caído do céu.
um toque de mágica. Introjeta fantasias, e aí eu fui à realidade. A realidade é de boleto, é de salário que acaba no meio do mês, e tem que fazer economia, enfim. Enfim, e a pessoa acaba vivendo em um contexto, sempre está ansioso. Sempre está ansioso, sempre está, digamos, não está nunca em uma zona confortável. Agora, no Brasil, além de tudo, tem o problema da seca, falta de chuva, né? E como a criançada está tendo um impacto grande com essas queimadas, né? com esse o ar poluído. Então, isso tem um impacto grande na vida de todo mundo. E é interessante. Eu acho que a gente evoluiu bem, nesse aspecto de ter as informações por conta da internet, por conta de um monte de coisas. Mas é importante dizer que criança na fase do complexo de Édipo, digamos de 3 mais ou menos, até 6 anos, por aí, 5 anos mais ou menos, mas enfim. Aí outro dia uma pessoa me contou que chega a criança na escola, ela tem ali 3, 4 anos, e a criança chega dormindo. Aí alguém da escola falou assim: mãe, por que o teu filho, acho que está doente, ele está com algum problema, que está dormindo, chega aqui dormindo, nada, professora, sabe o que é? É que ele fica até 3 da manhã, 4 no celular. Isso a gente vai tirar e faz um escândalo, ele grita, então ele fica de madrugada o tempo todo no celular, né? Aí tem assuntos hoje que estão tirando o celular das crianças, escolas, né? Enfim, eu lembro de um pai que dizia assim: meu filho pode tudo, eu trabalho para isto. Ele pode, agora a filha não pode. A filha, mulher é mulher, homem é homem, né? Então ele colocava: meu filho merece isso, quer bota, quer aquilo, eu vou dar. Eu trabalho, eu tenho para meu filho, né? Então, e o filho da empregada? E o filho da mesma faixa etária do vaqueiro, ou do outro? Enfim, como que se dá esses vínculos, né? Por isso é importante a gente perceber que esse período do complexo de Édipo, digamos assim, tem aquele complexo fraterno entre os irmãos. Você tem um irmão que chegou e é seu rival. Vai ter que partilhar a atenção, o tempo, as coisas, a atenção, os recursos. E tem aqueles amores entre irmãos e aqueles ódios meio escondidos que vêm à tona de vez em quando. Um tem inveja do outro tem ciúmes, um detona o outro por trás, né? Mas na frente abraça. Esses complexos fraternos e desfraternos ao mesmo tempo, né? Que cria muitas vezes, né? Violência. Vamos pensar, né? A violência que Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Irmãos. Né? Inveja, ciúmes. Está lá na Bíblia. Pode procurar no Google, em qualquer lugar, você vai encontrar. Os irmãos de José do Egito. O que fizeram com o irmão de José do Egito?
Hã? Ah, meus gente, irmão, é tudo maravilha, é? A gente suporta, a gente não tem outro jeito, parente não dá para trocar. Mas tem coisas que são reais. O que fizeram com José do Egito? Eu era belo, bonito, querido do pai, querido, e eles ficavam com raiva, assim, vamos enterrá-lo, deixar nossa cisterna aí, e falar para papai que o leão comeu ele aqui no deserto. A gente não pôde livrar nosso irmão. Deixou ele lá, e de repente, vem os mercadores lá, tinha escravo humano, a gente vende humano mesmo, vamos vender ele leva embora. Está lá a história da Bíblia. José foi vendido como escravo. É o contrário do rei, o Édipo, rei do grego, que matou o pai e casou com a mãe. Esse não, o José do Egito foi para lá, obediente, era bonito ele, viu, Juca? Que até a rainha lá queria catar ele, ele não quis, e ela colocou ele e ele foi prejudicado, enfim, mas era honesto. Então que ele foi promovido a ser ministro e salvou o povo dele, os seus irmãos, que passavam fome. Ele adivinhou, revelou o sonho lá das 7 anos, das 7 vacas magras, no período de seca, enfim, tudo uma novela, narrativa, um conteúdo que tem, no fundo, um conteúdo de manifestação, de salvação, de socorro. Mas o matricidos, digamos, patricídio, digamos, mortes de parentes com parentes, matricídio, enfim, tudo isso, essas palavras são tão complicadas, científicas, mas de pai que mata o filho, de irmão que mata irmão, irmão que vende outro como mercadoria, de abuso e de violência, e quando tem herança, esse complexo de ético, de rivalidade do menino com a menina, do pai com o filho, a mãe com a filha, e isso existe. Freud estudou isso a fundo. Leiam vocês aí o livro do Freud, Tote Tabu, Mal-Estar da Civilização, Moisés e Monotismo, um Deus único, enfim. Tem uma literatura ampla que ajuda a gente a interpretar o mundo moderno, atual, de um jeito, digamos, civilizado, de um jeito mais empoderado, em que ninguém tem direito de condenar e de julgar, mas a gente tem o direito de interpretar e ter possibilidades de encontrar prazer de viver, prazer em evoluir, prazer de construir paz, de defender a Mãe Terra, defender a vida da criança, que os casais, não importa se é de homem com homem, mulher com mulher, ou se é casal hétero, enfim, mas que tenham, digamos, um grau de civilização, digamos, bom, para o mundo ser mais justo e a gente poder viver melhor. Queria, então, agradecer a todo mundo